Eu estava ali afora agora conversando com uma ovelhinha que eu tenho lá de Sorocaba. Ele veio para cá todo domingo de Santa Ceia, ele está aqui. Inácio, ele está por aí. E eu estava dizendo algo para ele, que eu decidi crer em Deus. Eu decidi crer em tudo que está escrito na Bíblia, tudo. Até os endereços embaixo, eu acredito em tudo. Nessa vida eu decidi crer. E às vezes no meio do caminho eu encontro situações que eu não sei como sair delas, pela força dos meus braços. Mas aí eu lembro que eu tenho o Senhor, e veio uma alegria no meu coração. Mas me veio um sentimento na sequência, pensando, quem não tem o Senhor, como é que faz para se livrar disso? Por isso Deus trouxe você aqui, para que todos vocês, eu desejo do meu coração, que todos vocês, homens, tenham uma intimidade pessoal, você com Deus. Deus ama todos iguais, mas Deus quer ter relacionamento pessoal com cada um. Eu tenho 5 filhos, 5. Amo todos eles iguais, daria minha vida por qualquer um deles. Mas para cada atividade eu tenho um filho especial. Quando eu vou me pescar, eu vou com o Renan. Quando eu vou fazer outra coisa, eu vou com o Júnior. Quando tiver uma coisa bem divertida, eu vou com as meninas. Cada um, Deus gosta de ter com você, relacionamento com vocês, pessoal com cada um. E eu quero falar um pouco sobre a nossa conferência. Quem está vindo pela primeira vez aqui, levanta sua mão, por favor, deixa eu te conhecer. Glória a Deus, salva de palmas para vocês. Aplauda esse povo maravilhoso. Eu não sei, não faço nem ideia de como é que você veio parar aqui. Eu só sei uma coisa, 200% de chance, foi o Senhor que te trouxe. E Ele te trouxe a um bom lugar. Você que tem a sua igreja, você que é membro de outra igreja, você vem para cá, ouve a palavra, tudo que você precisar levar para o seu ministério, conta conosco, o que tiver na sua disposição, irmão, você vai levar, para levar uma unção, uma palavra, e tudo mais que você precisar para lá, conte conosco. Se você está desigrejado, para não falar desviado, você está precisando de uma direção, você acabou de encontrar uma casa para você ficar, você é muito bem-vindo aqui, viu, querido? Você é muito bem-vindo. Você está no seu coração perguntando, Senhor, eu preciso de um lugar para mim ter comunhão com o Senhor. É aqui, filho, eu trouxe você aqui por causa disso. Então seja muito bem-vindo todos vocês. Eu queria falar, eu preciso gastar aqui uns 10, 15 minutos para falar o que é esse movimento Forja. Não é um culto Forja, não é uma reunião Forja, a gente nem sabe o que é direito. Alguns anos atrás, nós temos percebido, essa igreja é uma igreja patriarcal. Essa igreja, nós temos um pouquinho mais homens que mulheres, e às vezes fica meio a meio, metade mulher, metade homem. Mas mesmo sendo igualado meio a meio, ainda assim os homens são a ponta da flecha. Ainda os homens aqui são sacerdote, aqui ainda a liderança é masculina, e nós homens tomamos conta da nossa casa. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. E a gente tem percebido, e nós percebemos que parece simples e básico, mas ninguém percebeu. O homem é responsável por muita coisa, ou por todas as coisas. E as igrejas e outros lugares tentaram, não sei, assediar as nossas mulheres, nossos filhos, e acabaram deixando o homem, que é o responsável, para trás. E deixa eu dizer algo para você, antes de mais nada. Deus, antes dele ser Deus, Criador dos céus e da terra, Ele quis ser Pai, e Ele criou Jesus, porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Tudo foi feito para Ele, por Ele, e dele são feitas todas as coisas. E quando Deus faz Jesus, Ele olha e vê que é muito bom ter um filho, e Ele começa a fazer outros filhos, que somos nós. E Deus cria a terra. E a palavra do Senhor diz que, quando Ele disse haja luz, e haja os limiares, que haja os luminares, que haja a separação da terra, e haja, Ele foi só falando. Mas quando foi fazer você e eu, Ele pegou com a mão dele o barro da terra, amassou com a sua. Você é feitura das mãos de Deus, filho. Você, homem, escuta o que eu estou te falando. Eu preciso te colocar no lugar que você tem diante de Deus, porque você nunca vai entender o que Deus tem para você se você estiver fora do seu lugar. E Deus amassa você, faz você feitura da mão de Deus. A Bíblia disse, e Deus fez o homem, soprou nele o teu espírito.
tornando ele ser vivente, e o colocou no jardim para lavrar e cuidar. E Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E diz assim: e dê ao homem poder ao tudo que nada, anda e rasteja, domínio sobre tudo que respira, o homem nessa terra terá domínio. No Salmo 115 ele diz assim, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu domínio aos homens. E Adão, recebendo de Deus autoridade, você homem, recebendo de Deus autoridade, deu nome para tudo que existe, todos os animais que existem, plantas que existem, tudo foi dado nome por nós homens, nós que colocamos o nome. Quando nasce a mulher, ele diz: e será chamada mulher, porque varoa, porque de mim foi tirado. Até o nome da mulher foi nós que criamos. E Deus deu toda a autoridade para você, homem, para governar e implantar o reino de Deus nessa terra. Você nasceu para governar essa terra. E no meio do caminho diz assim: mas não é bom que o homem fique só. Mas antes um pouco Deus diz assim: Adão, você pode comer de todos os frutos que existem na terra, tudo aqui é seu, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá no Gênesis 1. Mas lá no 2:17 ele diz assim: mas não é bom que o homem fique só, vou fazer para ele a esposa, ajudadora. E ele faz então a Eva, tirando ela da costela de Adão. Ou seja, quando a Eva foi criada, a ordem de ser dado para não comer o fruto foi dado para quem? Para nós homens. A nós foi dada autoridade, a nós foi dada responsabilidade, a nós foi dado direção, a nós foi dado tudo. E Deus cria a mulher para nos servir, e coloca a mulher no jardim junto com o homem. E tudo acontece, tudo isso acontecendo. O que eu quero dizer isso para você? Eu preciso que você entenda que Deus criou você, homem, como prioridade, feitura da mão dele, para você governar nessa terra. O problema é que nós não tinha, a Eva não recebeu a direção de Deus para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia disse que por um homem inocente entrou o pecado na terra, e por um homem inocente esse pecado tinha que sair da terra. Quando a Eva vai e come o fruto, desobedecendo, ou talvez a ordem de Adão, mas não de Deus, porque não foi dado a ela essa ordem. Ou seja, a tua mulher não tem autoridade para trazer pecado para sua casa. Quem tem autoridade para trazer o pecado é você. Porque quando ela traz o fruto e oferece ao seu marido, e Adão comendo do fruto, o pecado entra na terra. Quando o pecado entra na terra, por causa do homem e não por causa da mulher. Deus deu autoridade a você, marido, para tirar, abrir e fechar portas na sua casa, portas espirituais. O Adão podia ter dito para Eva: sua doida, você foi comer o trem, não era para comer isso aí não, ó Deus, a mulher que o Senhor me deu aqui, deu problema, vou mandar essa aqui, manda outra, porque essa aqui deu problema. Mas não, ele confiou mais na Eva do que confiar em Deus. E quando ele peca, o pecado entra e entra a desobediência. Então eu quero dizer algo para você aqui. Eu fiz um descorrer dessas coisas, porque a modernidade, o mundo pós-moderno, a nossa sociedade, o mundo de hoje, tudo que ele quer fazer é desconstruir você, marido, é desconstruir você, sacerdote da sua casa, porque o diabo sabe que tirando você, que é o alicerce da sua casa, que é o responsável pela sua casa, quando ele desestrutura o homem, ele abre todas as brechas para que ele possa agir e destruir a sua casa. Eu estou falando isso para vocês porque eu vou entrar daqui a pouco no porquê que nós somos homens, deveremos ser homens forjados à prova de bala. Mas eu preciso que você entenda a sua responsabilidade como homem. Quando Deus dá a ordem ao Adão, a palavra do Senhor diz que, mais para frente um pouco, ele chega para Caim, já pensando em matar o seu irmão, e diz: Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. Ou seja, a porta do pecado para matar o irmão ou não, estava fechada, o pecado do lado de fora, e Deus dá uma ordem para ele: filho, não abra a porta, cabe a você dominá-lo. Então você, marido, tem a autoridade, a responsabilidade de abrir portas de pecado e de bênção na sua casa.
A palavra do Senhor diz, porque Deus deu o governo da terra aos homens. Deixa eu explicar rapidinho, governo e propriedade. Já falei disso, mas como temos visitantes, e nós vamos partir para uma conferência que vai durar hoje, amanhã. Hoje nós vamos falar sobre essas brechas, onde que o inimigo ataca, onde que os tiros, os projéteis do inimigo estão direcionados. Nós precisamos ser homens à prova de bala para resistir a esses dardos inflamados. Então hoje nós vamos falar sobre o governo do homem, nós vamos falar sobre a sexualidade, amanhã nós vamos falar sobre finança, nós vamos falar sobre família, nós precisamos falar sobre a sua mente, a sua fé, e tudo isso são áreas que o inimigo ataca. Mas para isso você precisa entender, por que que o diabo quer atacar você, homem? Por que que você é o alvo principal? O diabo não quer destruir você porque você é fraco, ele quer destruir você porque você é uma ameaça para ele. É você que Deus colocou para implantar o reino de Deus aqui na terra, primeiro na sua casa e depois em toda a redondeza e familiar. A palavra do Senhor diz que o homem que não governa bem a sua casa, não pode governar mais nada. O mundo pertence ao Senhor, os céus e a terra são dele, mas o domínio ele deu a você, filho. É você que domina a sua casa, é você que domina a sua família. Domina não é no sentido de dominar, eu domino porque eu pago as contas da casa. Não, filho. Você domina porque todo mundo come, se sobrar você come. Você domina porque você protege a sua casa, a sua família, abaixo da sua, você protege a sua casa. Você sai de casa para trabalhar, teu filho está dormindo, você volta para casa, os moleques estão dormindo. Por quê? Porque você é o provedor, você é o sacerdote, você é o cobertor, você é o broquel, você é proteção. Tudo está na sua responsabilidade, tudo está sobre você. E quando você entende isso, nós entendemos isso, Deus nos deu essa estratégia. Deixa eu dizer algo para você, é um pensamento meu. Se nós tivéssemos um homem de Deus em cada lar, em cada família, irmãos, acabava a prostituição, acabava as biqueiras, acabava as delegacias, não haveria Maria da Penha. Porque se tem um homem sacerdote dentro da sua casa, cuida da sua mulher, dos seus filhos, anda com Deus, teme ao pecado e implanta o reino de Deus, filho, todo o mal se acabaria. Mas o diabo, sabendo disso, ele vai direto em você. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meninos, e até teve uma criança, e eu quero ensinar isso para vocês, igual o Hamas ensina para as crianças. O Hamas diz para uma criança, enquanto ele não matar 4 judeus, ele não vai para Ravala, ou sei lá para onde que é, o 5º. Tem que matar 4 judeus na vida dele. Então a criança já nasce crescendo, pensando num jeito de matar um judeu, porque ele foi ensinado desde pequeno. O MST ensina as crianças desde pequenininho a grilar a terra, e ele já nasce pensando em grilar a terra. Não, isso é um fato, viu, irmãos? Ensina as crianças, e a palavra do Senhor diz, ensina os teus filhos os caminhos do Senhor, enquanto eles são pequenos, e mesmo depois de velho, eles não se desviarão dele. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, ensinar vocês. Isso tem que ser uma coisa que martele na sua mente todos os dias. Você é o responsável. E ontem um menino mandou um vídeo para mim, e disse, pastor, está escrito em Deuteronômio 4:2, se der tudo certo foi nós, mas se der errado a culpa é minha. Eu quero que você tenha essa frase no seu coração. Você e a tua esposa, os seus filhos, se fizerem algo, todo mundo junto, se der certo, parabéns para a equipe, mas se der errado, assuma a culpa para você. Pastor, eu não concordo com isso. Eu sei que você não concorda com isso. O diabo também sabe, porque quando Adão e Eva pecam, e Deus, primeira coisa que a palavra do Senhor diz, Adão se esconde de Deus, porque teve medo e viu que estava nu. E Deus pergunta para Adão, aonde você está? E ele disse, eu tive medo, por isso me escondi, porque eu estava nu. E Deus disse para ele, por acaso, quem disse para você que você estava nu? Por acaso me desobedeceu, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal? Primeira coisa que o Adão disse, não, eu não, a esposa que tu me destes, me fez comer. Ou seja, o homem caído, a primeira coisa que ele faz, foge de Deus. Segundo, se esconde. E terceiro, distribui culpa.
Eu quero que você grave isso na sua mente, irmãos, que isso que vai mudar a sua vida, tem mudado a minha. Tudo que eu estou pregando para vocês aqui é conhecimento de causa, tá? Eu não estou inventando nada, não acho nada. É que depois que eu entendi isso, que eu aprendi isso e aplico isso na minha vida, na minha casa eu sou o sacerdote. Você também é. Na minha casa eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Você também. Pastor, mas eu deleguei para minha esposa. Glória a Deus, der tudo certo, foi 6-2. Mas se der errado, a culpa é sua. Você nasceu para ser provedor da sua casa, pinchar, pagar as contas. É você que empurra o carrinho, paga cheque, paga boleto. É você, filho. Deus criou você para ser o provedor da sua casa. É você que é responsável, não tem outro, é 100% você. É você que é o responsável para educar suas filhas, é você que é responsável para educar seus filhos, para fazer a casa caminhar, para dar certo. É tudo você, é você que tem que levar a tua casa para Deus. A palavra do Senhor diz que o homem resplandece a glória de Cristo, e a esposa resplandece a glória do marido. Até o que a tua esposa recebe de Deus vem de você. Olha que situação, não está perdida essas mulheres? Se ela depender de você para receber, olha que responsabilidade, filho, presta atenção. Todos estão aqui, são crentes, amém? Amém? Todo mundo salvo, aleluia? Se você tiver dúvida, no final eu vou fazer um apelo, você vai entregar a tua vida para Jesus, tá? Todos vocês que estão aqui, essa conversa é só para quem crê em Deus, filho. Essa conversa aqui só serve para quem crê no Senhor, e Deus te deu autoridade para governar esta casa. Mas por falta de não ter esse conhecimento, é por isso que estamos aqui hoje, o diabo tem atacado justamente nestas áreas. E nós estamos aqui, esse aqui é o 17º culto Forge. Nós já tivemos essa é a segunda conferência. Nós já tivemos alguns encontros especiais. Estamos aqui já há 18 cultos, ou 18 reuniões, falando exatamente do mesmo assunto. Nós estamos aqui tentando levantar homens de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Se a sua esposa vai para a igreja, ela ora, caminha, jejua, irmãos, ela faz campanha de jejum e oração, ela fica 10 anos na igreja para trazer você não vem. Mas Deus nos deu uma estratégia, que quando o homem vai para o face a face, ele conhece a Cristo e verdadeiramente se converte, a esposa, os filhos, os cunhados, a sogra, o sogro, está todo mundo pronto esperando para ir atrás de você, filho. Essa sacada de Deus está tão explícita a vida inteira, e gente perdendo tempo com outras coisas, esquecendo de investir em você. Você é a prata da casa, filho, você é a ponta da flecha, é você que nós precisamos ganhar. Mas o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque o diabo, sabendo que nós sabemos que você é quem coloca a sua casa de pé, é você que estrutura a sua casa, quem que é o alvo? Você. Então nós somos hoje o alvo principal. Nós somos aqui o alvo que o diabo não perde tempo com mais nada. Se ele conseguir derrubar você, marido. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não sei se vocês têm visto, eu tenho acompanhado pessoas com menos de 20, 25 anos, jovens, os homens que vêm sendo formados agora. É que eu estou velho, a gente olha para os jovens e acha que os jovens são fracos. Pode ser que meu pai, quando eu tinha minha idade hoje, olhava para mim e achava que eu era fraco também. Mas eu fico imaginando, quem vai plantar soja daqui 10 anos? Não, quem que vai bater uma massa para subir uma parede daqui 10 anos? Quem que vai engravidar as mulheres daqui 10 anos? Não, quem que vai sustentar esses filhos, se fizer daqui 10 anos? O diabo anda tanta pressa, surgiu os movimentos de feminismo, surgiu os movimentos de mulheres que são empoderadas, e homens que foram se acanhando atrás dessas mulheres, foram abrindo mão dos seus espaços, e hoje todos nós, aqui nós temos uma geração de homens de Deus, irmão, que tem homens de Deus. Eu conheço boa parte de vocês, sei que vocês são homens de Deus. Vocês e a casa de vocês vão servir ao Senhor. Então investir em você é o melhor negócio que essa igreja pode fazer.
para esta cidade. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que em toda casa nessa cidade vai ter um homem de Deus, um homem próspero, um sacerdócio, um homem que é a ponta da flecha, um homem que é pagador de conta, filho, um homem que é protetor da sua família. Isso é um desafio, não vai, escute, eu profetizo isso para a tua vida, e você vai dizer, um dia o pastor Éder disse isso, e hoje eu estou vendo isso se cumprir nessa cidade. Amém, irmãos? Vamos lá, por que então nós chamamos essa conferência de Homens à Prova de Bala? O título dessa conferência, ela vem de encontro ao que nós percebemos, aonde que o diabo tem lançado as suas setas. A bala aqui que a gente diz, não é, a gente até brincou, o pessoal da polícia emprestou para nós uns coletes à prova de bala, é só para ilustrar, fazer uma analogia, porque Maringá é uma cidade tranquila, aqui você pode morrer até intoxicado com os dogão, mas você não vai morrer com bala perdida. Aqui em Maringá é sossegado, mas não é dessa bala que nós estamos falando. Nós estamos falando dos dardos inflamados do inimigo. O diabo tem lançado contra nós, homens, sacerdotes, responsáveis, em algumas áreas, e nós vamos tratar dessas áreas esses 2 dias. Eu quero pedir para vocês, irmão, em nome de Jesus. Eu fiz um propósito com Deus. Toda sexta-feira eu não trabalho secularmente. A sexta-feira eu dou ela para o Senhor, eu venho aqui para a igreja, fico aqui de manhã até de noite. Então na sexta-feira eu faço as coisas de Deus. E quando eu paro para fazer as coisas de Deus, Ele faz as minhas. E as minhas Ele faz bem melhor do que eu. Eu quero pedir algo para você. Deus já deu o trabalho de trazer você aqui hoje. Não perca amanhã às 3 horas da tarde, não perca o culto das 17 horas, e nem perca o culto final. O Lef está aqui, ele veio de muito longe, esse homem já ganhou 1 milhão de muçulmanos para Jesus, o homem é puro amor, ele está aqui conosco. Deus preparou, é uma jesuicidência este homem estar aqui nesse dia dessa conferência. Então eu peço a você, dê essa noite, e à tarde do sábado e à noite do sábado para Deus dar uma oportunidade, para você dar uma oportunidade, para Deus entrar na sua casa e mudar a sua família. Não perca, não troque isso que Deus tem para falar para você no sábado, não importa, irmão, cancele seus compromissos. Pode cancelar a trilha que você ia fazer, o futebol que você ia fazer, você não dá pano para manga não, filho. Vem atrás de coisas que vai edificar a sua casa e mudar a sua história, amém? Nós colocamos esse nome à prova de bala porque nós precisamos nos revestir, nos proteger contra o ataque do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Lá em Efésios 6:10, irmão, põe para mim aí por favor, e vai continuando com ele. A palavra do Senhor diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pode passar, irmão. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo isso. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, couraça da justiça, e tendo calçado aos vossos pés a sandália do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas, dardos inflamados do maligno. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Deus nos dá tudo o que precisamos, e a palavra do Senhor diz: eis que vos dou o poder para expulsar demônios e para curar enfermos. Então nós colocamos esse nome de homens à prova de bala, porque o diabo tenta nos atacar em todas essas áreas. O diabo ele sabe aquilo que tira a sua paz. Deixa eu dizer uma coisa para você: se tem alguém que conhece você, é Deus e o diabo. Ele é o nosso inimigo e ele não está brincando de ser diabo. Nós podemos até brincar de ser cristão, nós podemos ter umas atitudes às vezes moderadas, meio de ladinho. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, às vezes eu faço, às vezes eu vou com Deus pelas beiradas. O diabo não perde um segundo a não ser planejar e maquinar contra a sua vida.
Então eu separei aqui algumas áreas, nós separamos aqui algumas áreas que vão ser ministradas hoje, amanhã nas 4 ministrações, hoje às 3 de amanhã, as principais áreas em que são alvos do diabo contra a sua vida. Eu ilustrei algumas aqui, eu vou falar delas, algumas delas hoje, mas eu quero que elas não são únicas, viu, irmãos, eu creio que são as principais. Eu creio porque pela experiência como pastor, cuido de homens todos os dias, eu atendo 5 casais toda sexta-feira, então num mês são 20 casais, num ano são 60, é uma leira de gente, e os problemas são sempre parecidos, muda o sobrenome, o penteado, mais gordo ou mais magro, mas a conversa é sempre a mesma. Se tem alguém sem inspiração para fazer coisa nova, é o diabo. Ele sempre vai nas mesmas áreas. E o pior é que nós sabendo disso, nós sempre cai nas mesmas áreas. Chega a ser patético. O irmão me diz: pastor, o diabo me falou que eu não vou conseguir pagar as minhas contas, pastor. Eu falei: filho, mas você sabe que foi o diabo que falou, você acredita no diabo? Só faltava cair nos golpes do LX agora, porque o diabo está fácil, já caiu no golpe de Satanás, já o cara fala para você, você sabe que é o diabo e acredita. Então eu trouxe aqui a primeira área, o primeiro alvo, a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê em Deus deve ver que Ele crê, existe e é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, você está aqui porque por mais ou menos que você seja inteligente ou não, você crê que Deus pode salvar a sua vida, amém? Porque você veio para cá sem fé, é só palavra. Quem tem amor por você, quem botou o seu filho para morrer numa cruz, não é um filho qualquer, foi Jesus, é o seu pai, que é Deus. Você não veio aqui porque você tem vontade de vir, você veio aqui porque você tem necessidades e percebe que existe um vazio dentro de você, tem um monte de coisas que você pretende fazer na sua vida e não consegue, e chega numa hora que você diz: não é possível que a vida seja só isso. E Deus te trouxe aqui, e a fé é o primeiro lugar em que o diabo vai lançar dúvidas na sua mente. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, como é que é esse negócio de fé? Porque o diabo pode usar isso contra você. Eu acho que fé é eu crer naquilo que eu acho que é. Não, filho, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você, isso aqui é tão simples. A fé não pode estar baseada naquilo que você acha que é. Eu tenho um monte de gente que crê, eu atendi um de uma abençoada no monte. Pastor, eu tenho fé que eu estou fazendo uma campanha e Deus vai tirar esse marido da mulher e vai trazer ele para mim. Eu falei: como é que é? Não, ela falou: estou orando para que Deus me dê um marido, mas o marido é casado, é marido de outra. Eu falei: você não é crente, não é? Não, pastor, mas eu creio que isso vai dar certo. Eu falei: não, filha, nem terreiro um negócio desse dá certo. Então a fé, pastor, eu tenho fé, eu tenho um pensamento positivo, que eu vou para o Paraguai trazer as muambinhas, eu vou vender, eu vou prosperar, eu vou pagar essas contas em nome de Jesus. Eu vi hoje uma reportagem, eu assisti até um pedacinho, parei porque fiquei com vergonha alheia, não vou falar o nome da sem vergonha, mas ela disse assim: sou crente, voltei para a prostituição, paguei 7,5 milhões de dívida, paguei todas as minhas contas, porque Deus me abençoou. Falei: não é possível. Não é possível. Eu falei: não. E ela tem fé que aquilo é verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua fé, filho, ela precisa estar baseada naquilo que Deus falou para você. Se creres, comerás o melhor dessa terra. Deus falou, você pode crer, você vai comer o melhor dessa terra. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Se Deus prometeu para você que se você crer vai ter uma vida e vida em abundância, acredita nessa vida em abundância. A palavra do Senhor diz: se você atentamente ouvir a Deus e seguir os mandamentos meus, as bênçãos virão e te alcançarão. Abençoado será no campo, na cidade, na entrada, na saída. Abençoado será o fruto do trabalho das tuas mãos. Onde você botar teus pés te dou por herança. Onde você colocar tuas mãos vai prosperar. Te coloco por cabeça e não por cauda. Você emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Se você crê nisso, pode crer, porque Deus falou, filho. E quem prometeu é fiel para cumprir. A tua fé precisa estar nisso. Pastor, estou numa enfermidade. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Tudo que nos tira a paz estava sobre Ele. Por causa das suas feridas nós somos sarados. Eu creio que todas as pessoas foram curadas nessa igreja, porque Ele prometeu. E em cima dessa promessa, a minha fé está baseada.
só nessa promessa. Mais nada, mas filho, nada que eu achar que é, nada do que eu achar que é não vai ser. Aquele centurião romano chega para Jesus e diz: meu servo está morrendo, o senhor não pode fazer algo por ele? Ele falou: não, eu vou na sua casa. Ele falou: não precisa, eu sou o homem que cuida de 100 homens, eu digo vá para um servo, ele vai. O senhor não precisa, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, diga uma só palavra e ele será salvo. Jesus disse: eu nunca vi uma fé igual a essa, vai conforme você creu, assim será. Filho, assim como, olha que palavra poderosa, isso abre um leque gigante. Vai conforme você creu, assim será. Então a sua fé precisa estar fundada. Homem de Deus, deixa eu pedir algo para você. Homem de Deus é um homem que tem intimidade com Deus, e não é intimidade coletiva. Deus chama de quarto secreto. Você quando for orar, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e Deus que te vê em secreto, é você e Ele. Quando Ele fala de quarto secreto, Ele está falando: na minha casa, eu entro com a minha esposa no nosso quarto, eu tranco a porta, ali é só intimidade, eu e minha esposa ali, o meu quarto secreto é meu quarto, é onde eu tenho intimidade. Deus te chama para o quarto secreto, filho, é para você ter intimidade com o teu pai. Eu preciso falar disso aqui, que isso aqui a palavra do Senhor diz que todo, a palavra do Senhor não, Charles Spurgeon diz que todo crente que não lê a Bíblia é um impostor. Eu quero ser mais abusado ainda. Eu acho que todo crente que não ora é um desviado mesmo. Sabe por quê? Deus fala com você através da palavra, Deus fala com você através da Bíblia, Deus fala com você através de um louvor, Deus usa a jumenta de Balaão para falar com vocês, Deus fala comigo no para-choque de caminhão, com filme, música, qualquer lugar Deus fala comigo, irmão. Toda hora Deus está falando comigo, mas só tem um jeito de eu falar com Ele, não tem dois, só tem um, é na oração. Eu resolvo todos os meus problemas, todos, no meu quarto secreto. Eu falo disso porque eu preciso falar disso, porque todo o resto que eu falar para vocês aqui, se você não tiver essa vida de intimidade com Deus, a tua fé é vã. Que fé que você tem em alguém que promete, alguém que você nem conversa com ele? Como é que ele vai falar coisas para você? Ah, pastor, mas eu leio na Bíblia. Sim, filho, mas quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus revela o que Deus tem para você. Eu preciso chamar vocês para uma responsabilidade, eu preciso chamar vocês para um quarto secreto. E o diabo sabe o que está falando para você? Tudo mentira. Se você não estiver agora revestindo a sua fé, o escudo da fé, a palavra de Deus diz: usem pois o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Se você não tem fé, você não tem escudo, filho. Se você não tem fé, você não é, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas se for tudo mentira, e se Deus não existir? Deixa eu falar uma coisa para você, já falei isso aqui, acho muito bom, me convenceu. Chama aposta de Pascal. Pascal diz assim: se tiver alguma coisa boa para você fazer, e você fazendo, dando certo, você vai ganhar muito, mas se der errado, você não perde nada, faça. Pastor, você já viu Deus? Não. Ele já fala com você direto. E se Deus não existir, tudo isso for tudo uma mentira, eu decidi, eu tenho plena convicção no meu coração de todas as coisas possíveis, por causa da infinidade de milagres que eu vejo na minha vida, é imprescindível, é inadmissível achar que Deus não exista. Mas você que tem dúvida, creia em Deus, leia a Bíblia, fala o que eu estou te falando para fazer, faça o que eu estou te pedindo. E que se for tudo mentira, você vai ter uma vida melhor, não vai roubar nada, não vai preso, vai ter uma vida saudável aqui na terra. Eu digo acabar, acaba tudo. Você não tem nada para perder, filho. O que é que você tem que abrir mão de tão importante assim, que você não quer ter intimidade com Deus? Ah, pastor, eu não gosto de crente. Nem eu gosto de crente, filho. Ah, eu não gosto de pastor. 2. Estou falando para você ser crente, não estou falando para você gostar. Nada disso, filho. É você ter intimidade com Deus. Presta atenção. A palavra do Senhor diz assim: que aquele que deu o seu filho para morrer numa cruz, por causa de mim e de você, não dará junto com ele as demais coisas? As demais coisas não são as coisas que você quer, filho. As demais coisas são a intimidade dele com o Pai, porque todos os dias ele vinha no jardim do Éden ter com Adão. Todo dia ele vinha conversar com Adão. E Deus quer conversar com você. Então, o primeiro lugar que o diabo vai atacar, metralhar você, é a sua fé. Porque ele sabe que, deixa eu dizer algo para você, muito importante.
A palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear. Preguei isso para os jovens quarta-feira. E ele disse que jogou as sementes, e a semente é a palavra de Deus. A Bíblia não fala de quantidade, mas eu vou falar. 25 sementes caíram à beira do caminho, 25 sementes caíram sobre a pedra com pouca terra, e 25% das sementes caíram na terra boa, mas tinha espinhos. Aí Jesus disse: a semente que cai à beira do caminho, cai no coração de quem não está muito interessado. Vem o diabo e rouba a palavra. O diabo não quer roubar o seu dinheiro, o diabo não quer roubar a sua esposa, o diabo não quer roubar seu trabalho, nem sua saúde. O diabo não quer nada com você, filho. Ele só quer roubar essa palavra aqui. Porque se essa palavra não entrar no seu coração, se essa palavra não entrar, você foi embora daqui, você entrou exatamente, vai embora igualzinho você entrou. E nada vai mudar na sua vida, você vai continuar a mesma pessoa, vai morrer e vai para o inferno, caso ele exista. Você pode escolher qualquer Deus para servir, mas o dia que você morrer, o teu Senhor vem te buscar. Pastor, eu não acredito no diabo. Não muda nada, filho. Não muda nada. Sabe por quê? Pastor, eu não acredito no diabo. O fato de você não acreditar no diabo nem em Deus, não livra você das leis de Deus nem do diabo. Eu não acredito em leão. Acho que leão não existe, porque eu nunca vi. Anda no meio do mato. Só porque você não acredita, você acha que o leão não vai te comer? Caso ele exista. Todos nós estamos sujeitos às leis espirituais do céu, filho. E elas são primeiras no céu para depois vir para a terra. Eu estou falando isso para você porque o diabo lança esse tipo de dardo. Irmãos, eu tenho um tempo do meu dia, 30 minutos, 45, que eu vou para dopamina barata. Assim, ó, TikTok. Nada, fico vendo nada. Nem, você perguntar o que eu vejo, é máquina, dou risada de uns crentes. Vejo, e de vez em quando aparece uma metralhadora de Satanás na minha mente. Hoje tinha um pastor lá falando que Jesus é mentiroso, contando umas mentiras. Não, Jesus é mentiroso, porque ele disse: ainda hoje, se você crer, estarás comigo no paraíso. E 40 e poucos dias depois ele diz: não toque em mim que ainda não fui para o céu. Ele foi ou não foi? Eu fiquei olhando para aqui e falei: nossa, mas que falta de serviço, de uma louça para lavar, uma lenha para rachar. Está preocupado com isso, filho? Está preocupado? O diabo o dia inteiro lançando. Deixa eu falar uma coisa para você. A seta que o diabo vai lançar contra você, ela pode ser vindo das pessoas mais próximas de você. O seu líder espiritual, por exemplo. Quantas pessoas nós vêm para cá, que nós atendemos, que foram machucadas pelos seus pastores? Nuvem. Quem foi que derrubou o Adão? A esposa, filho. O diabo usou quem? A esposa. Por quê? Porque ele sussurrou coisas no ouvido dela. Come, você vai. Primeira coisa que ele, é verdade que você não pode comer nada que existe aqui no paraíso? Ela disse: não, posso comer tudo, só não posso comer essa árvore, que se eu comer eu vou morrer. Ele falou: morre nada. Como para você ver? O diabo está sempre lançando seta. Você precisa ter na sua mente, no seu coração, o escudo da fé. Irmão, você precisa desenvolver sua fé. Eu não posso aqui, eu tenho 5 minutos para falar desse assunto, mas a fé é tudo na sua vida. Eu ensino para os meninos que a fé é algo que tem que ser exercitado. A fé é algo que você tem que desenvolver. Você nunca creu em Deus, vai deixar para crer no dia do câncer. Vai querer curar no dia... Não, filho, desenvolve a tua fé a partir de hoje. Desenvolve a tua fé numa vaga de estacionamento. Eu sou abusado. Eu falo: Deus, uma vaga de triminhão na frente do Bradesco, 4 horas da tarde para me entrar de frente. E quando eu vejo a vaga, é a mesma coisa se fosse R$1 milhão achado, porque Deus atendeu uma... Pastor, mas você ocupa Deus com vaga de estacionamento? Filho, um Deus que conta fio de cabelo e folha de árvore. Pensa um Deus disponível. Você precisa desenvolver a sua fé. Eu tinha uma conta para pagar quando me converti, R$ 142,50. E pior que era a terceira, que se não pagar, tem que pagar 3, né? Falei: Deus, acabamos de converter. Falei: Deus, nem sei como que é esse negócio, não, vou ter que pedir uma grana para você. Eu preciso de dinheiro. E é R$ 142,50. Mas oração de pouca fé. Comecei a orar porque estava desesperado mesmo. Nem criei que talvez Deus fosse mandar. No final da tarde alguém me ligou e falou: Furlan, estou indo acertar uma conta com você aí. Aí me levou dinheiro, R$ 142,50. Se fosse 147 ou 140, eu ia achar que era outra coisa. Mas como veio contadinho, aquilo o zoinho encheu de água. O cara falou: ué, o que aconteceu? Está chorando? Aí eu falei: não, entrou um cisco no meu zóio aqui. Filho, mas aí, por causa das 142... O Deus que levanta do seu trono para ouvir um cara que nem eu, por causa de 142, vai negar as demais coisas, filho? Paguei 45 milhões de dívida por causa de 142, que eu fui crendo. Você precisa desenvolver a sua fé no pouco, filho.
Você precisa desenvolver a sua fé num filho doente na cama. Bota a mão nele, Senhor, tira essa febre dele, que nem Tilenol tem que doar esse menino. Cura ele em nome de Jesus, porque tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e doenças, e tudo que nos tira a paz estava sobre o Senhor, e por causa das suas feridas nós somos sarados. Cura meu filho por causa da tua palavra. É aqui que está a tua fé, filho. E a hora que teu filho acordar bom, encontrei com um casal aqui, semana passada, é muitos desses casais, o menino chegou, pastor, lembra de mim? Eu falei, não lembro, filho. Ele disse, 1 ano atrás, minha mulher estava estéril, eu estava tentando ter filho faz muito tempo, deve estar por aqui, e ele disse, o Senhor me abraçou aqui na frente, e nós pedimos perdão para Deus, o Senhor me abraçou e orou e disse, daqui 1 ano, recebe essa palavra no seu coração, você vai estar com o menino aqui no colo, com uma criança nos seus braços. Aí me abraçou e falou, a criança aí, hoje faz 1 ano, aí eu abracei ele, choramos todo mundo junto, bênção de Deus. Como, irmão, como não crer? Como é que eu não vou crer num Deus desse? Como é que eu não creio? Ah, pastor, mas só por causa de milagres? A palavra do Senhor diz, bem-aventurado é aquele que creu sem ter visto nada. Mas Jesus disse, se você não crê em mim, crê pelo menos nos milagres que eu faço, porque é da parte do meu Pai que eu faço. E essa fé precisa estar no teu coração, e você precisa blindar a tua fé, com o escudo da fé, contra os dardos inflamados do inimigo. Tudo que o diabo vai lançar com você, é para tirar a sua fé, para desacreditar isso que está acontecendo aqui. Irmão, crer em Jesus é louco demais. A palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para quem não crê, mas para nós que crê é poder de Deus, cara. Estou convidando a você, se joga, irmão. Se joga, vai para o quarto secreto, ora, cria, desenvolve intimidade com Deus que você nunca falou. Ele está lá de braço aberto esperando você, filho. O segundo alvo, e esse aqui ele é poderoso demais. Esse segundo alvo, eu queria colocar ele em primeiro lugar, mas depois pensei na fé, eu acho que esse aqui é tão poderoso quanto. Em Romanos 12, 2, coloca lá para mim, irmão, por favor. Diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua mente, para o diabo é um alvo, assim, sabe que ele tem aqueles espirais assim, e um meinho para acertar? A sua mente é o principal alvo que o diabo lança diuturnamente coisa na sua cabeça, porque nós somos seres mentais, biologicamente mental. O que nos separa de toda a criação, do bicho, do cachorro, do gato, da galinha, o que nos separa é a capacidade de raciocínio, filho, que você tem. E as suas emoções é gerada pelo seu corpo por substâncias químicas, e as substâncias químicas no seu corpo são liberadas de acordo com aquilo que você ouve. Tudo que entra pelo seu ouvido e entra pelos seus olhos, tudo que entra para você, molda quem você é. Isso é tão poderoso, é tão forte, irmão, que quando você recebe uma notícia ruim, você nem sabe se a notícia ruim é o que você achava que é. Eu estava com uma pessoa sentada uns dias atrás e recebendo uma notícia, o sobrinho dela tinha morrido, se suicidado. E quando a pessoa falou, filha, senta aqui, eu quero conversar com você, ela já sentou tremendo. Mas por quê? O que aconteceu? O cara não tinha dito nada, já estava tremendo. Meus filhos, ele falou, não. Meu marido, ele já falou, não. Ele disse, seu sobrinho faleceu, se suicidou. Ela desmaiou. Só ouviu, ela nem tinha ouvido, o corpo dela já estava agitado. Você, filho, quando recebe notícias ruins, o teu corpo todo fica trêmulo. E o contrário também é verdadeiro. Quando você escuta notícias assim, o seu filho foi curado, olha, aquele emprego que você está esperando para ganhar 30 mil por mês, deu certo, começa segunda-feira, rapaz, vem um tanto de dopamina no seu cérebro, você fica dando bom dia até para os gatos na rua. Você muda o semblante só por causa da notícia que você recebeu. E o diabo, sabendo disso, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não tem nem poder nessa terra. Ele não pode levantar um guardanapo disso aqui, ele não pode soprar um guardanapo, ele não tem acesso a esse mundo, nada, zero. A palavra do Senhor diz que ele que é nascido de novo é filho de Deus. O diabo não pode lhe tocar. O diabo não toca, irmão. O diabo empurrou um carro na minha frente. Não, filho, você estava bêbado, não viu o semáforo. O diabo não faz nada disso, viu, irmão? O diabo mandou uma tempestade, o diabo mandou... Não, filho, não tem acesso a esse mundo. Mas também não precisa, porque ele pode sussurrar coisas no seu ouvido. Como é que a Eva levou o fruto para o Adão? Pode comer.
você não vai morrer. Sussurrou coisas no ouvido. Saul ouvia o diabo falando: Davi vai tomar o seu trono, mata o menino. Por que o diabo queria que matasse Davi? Porque Davi ia ser o rei de Israel. Davi escutou uma palavra quando o gigante disse para ele: quem é você? Está achando que eu sou algum cachorro para vir com um pedaço de pau e pedra? Eu vou pegar você, vou te matar, menino, e dar para os bichos comer. Ele disse: não, eu não vou com pau e pedra não, eu vou em nome do Deus Altíssimo de Israel. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou matar você, cortar a sua cabeça e dar para os bichos comer, para as bestas feras. Deixa eu falar uma coisa para você: se você tem a sua mente e ela não estiver cativa a Cristo, o diabo dioturnamente vai falar coisas para você, e a sua mente precisa estar blindada, filho. O colete é prova de bala, capacete da salvação, o escudo da fé precisa estar no teu braço, porque o diabo não para de dar notícia ruim para você. Nós estamos vivendo uns tempos esquisitos politicamente no Brasil. Nem Wi-Fi, filho, ninguém nem pisca de medo. E todos nós estamos preocupados, porque nós não sabemos o desfecho disso tudo. Mas eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Então eu não fico dependendo se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ser preso, se não vai, se vai ter dinheiro, se não vai. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Na minha mente, filho, na minha mente, tudo que for bom, que for de agrado de Deus, que for digno, que for de honra, de glória, nisso pensai. Preguei sobre esse tema semana retrasada, e isso é um tema poderoso. Por quê? Porque o diabo vai lançar os dardos inflamados diuturnamente na sua mente, nos seus pensamentos. Você não vai pagar aquela prestação, o oficial de justiça vai pegar o seu carro, e você vai ser envergonhado bem no dia que sua sogra estiver na sua casa. É mais ou menos assim. Não basta ser ruim, tem que ter a sogra no meio, né? E ele fala: se o mercado ficar ruim, você vai ser mandado embora, e aí você não vai pagar as parcelas da sua casa. Aí a Caixa Econômica na terceira toma a sua casa, você vai morar na rua, porque se o seu nome está sujo, você não consegue arranjar uma casa para você morar. Irmão, você vai ouvindo essas coisas, e qualquer semelhança é mera coincidência. Irmão, estou só jogando assim, mas eu sei, porque eu ouço isso todos os dias. Pastor, eu acho que a minha mulher está me traindo. Por que você acha? Não sai do celular. Eu falei: nossa, a minha também. Agora, filho, o diabo diz para ele: a sua esposa está te traindo. E aí tudo que você começa a olhar, você começa a criar na mente. Você chega, ela bota o celular no bolso. Nossa, só porque eu cheguei, ela escondeu. Não, filho, isso é o diabo jogando seta na sua mente. Nós precisamos estar blindados com colete à prova de bala. Amém? Eu quero entrar no terceiro aqui. E esse terceiro eu vou chamar de, não sei se é justo chamar disso, mas de desejos e vontades. Eu queria chamar de pornografia, de sexualidade, de orgulho, vaidade, riqueza, essas coisas, mas decidi colocar como desejos e vontades. O diabo conhece você tanto quanto Deus, filho. Ele está na sua casa, na sua família há milhões de anos, conhece a tua descendência, ele sabe o teu DNA. E ele sabe como te afetar, ele sabe o que falar para afetar você. Então, por exemplo, eu conheço um monte de gente aqui. Nunca na minha vida, nunca, o diabo vai pegar eu com o tigrinho. Eu não sou tão idiota assim, gastar meu dinheiro com coisa idiota. Eu sei que vocês não fazem isso também, mas lá em Aquidauana tem um cara que joga lá tigrinho. Nunca, por quê? Porque eu não gosto disso. Então o diabo não vai gastar tigrinho comigo. Por exemplo, violência, eu não gosto de violência. Rapaz, eu tenho um problema sério. Para fugir de uma briga é 3 minutos. Eu não gosto de rolo. De rolo que eu falo, briga, de soco. Acho que é porque eu sou fraco mesmo. Então, eu não gosto dessas coisas. Então, nunca me envolvo, dificilmente, nunca me enrolei numa confusão dessa. O diabo não vai me pegar nisso. Porque meu orgulho é: você é fraco, eu sou fraco, sem talento, estou indo embora. Eu vou embora sossegado. O diabo nunca vai me pegar com pedofilia. Acho uma coisa demoníaca. Quem tem prazer por criança, eu não consigo. O diabo não vai. Mas o diabo sabe exatamente o salto alto, o tamanho da saia e o tipo de roupa para me derrubar, filho. Por quê? Eu sou pescador. Quando eu vou pescar uma piapara, eu levo uns milho, numa ceva de milho. Quando eu pescar um dourado, eu levo umas tuvira, levo, né, uns peixinhos diferentes, a isca para dourado. Quando eu vou pegar um mandizinho, eu levo umas minhocas, pescar à noite num cantinho lá. Filho, o diabo é exatamente assim. Ele sabe exatamente o que você gosta, e ele sabe que você diz: mas sua mulher não quer, tem quem quer. E se você não for, outro vai. Todo mundo faz, por que você não faz? E ele começa a induzir você e jogar, você sai na rua. Fiz para os meninos aqui, vai para a academia, você tem que colete prova de bala.
O Satanás está de shortinho lá dentro, filho. Se você não tiver com seus hormônios em fúria, você não aguenta segurar o BO. O Satanás está dentro. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui. Isso aqui já vamos para encerrar. O colete à prova de bala, ele não torna você invencível. Viu, filho? O colete à prova de bala, quando você vai para uma luta, para um tiroteio, você coloca o colete à prova de bala na esperança de que, se tomar um tiro nessa região torácica, nas costas, você vai cair desmaiado no chão, porque dói demais. A dor de um tiro só não penetra, porque o Kevlar lá, as placas seguras, não entra doendo, mas pensa numa pedrada que vem a 700 km por hora e bate em você. Não é porque você está com um colete à prova de bala, que você pode ficar entrando, não, eu vou entrar no morro, não tem problema nenhum. Não, filho, não. O colete à prova de bala não previne você, você não se torna invencível, você só não morre imediatamente, mas te derruba. Assiste os filmes para você ver. O cara toma um tiro no colete de bala, o cara cai no chão, demora 2 dias para acordar, fica tudo roxo, machucado por dentro. Por quê? Porque aquilo é muito forte. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você for sair para o confronto, que é todo dia, você precisa ir quietinho e evitar o rolo. Por exemplo, a Bíblia diz: afastai, pois, da aparência do mal. Não é para você fugir do mal, é para você fugir da aparência. Você vai na academia, 6h30 da manhã, tem um diabo lá de shortinho. Agora tem um shortinho que faz um negócio diferente atrás, que parece que está sem roupa. Se eu sou você, troco de academia, eu nem faço mais academia. Falei para minha mulher, vou fazer academia agora nem para ter shape, é só para não gemer quando agacha. Se eu conseguir agachar sem gemer, já é um bom negócio, academia. Escute, filho, se você vai na academia, tem um problema lá, foge da aparência do mal, filho, porque o diabo não vai te matar, mas vai te derrubar. Deixa eu falar uma coisa para você, negócios, homens de negócio, vocês são homens de negócio, meu filho, tem que pagar as contas. No negócio, você vai fazer negócio com o Zé do Rolo. Ah, irmão, Zé do Rolo, eu ia falar o nome dele aqui, mas todo mundo conhece, o cara é só rolo. Ah, pastor, mas ele vai fazer negócio bom, e é por isso que ele chama Zé do Rolo. Filho, não faça, por quê? A possibilidade disso dar errado é gigante, e você está se expondo numa guerra. Ah, mas eu estou blindado com colete à prova de bala. Não, filho, não vai te matar, mas vai te derrubar. Então você precisa fugir da aparência do mal, e o diabo, sabendo disso, ele sabe dos teus desejos. Não, mas faz só esse rolinho aqui, aí você paga aquelas continhas, pega esse chequinho emprestado, aí no vencimento você paga, aí dá um cheque para o outro, faz aquele rolo de cartãozinho, sabe? Faz umas duplicatas inventadas, você inventa e troca e desconta, e quando vencer você cobre no vencimento. Está com uma cara de lícito esse negócio, mas não é, filho. Você não está percebendo que o diabo está aliciando você, está te trazendo para o campo aberto, para atirar em você, e não adianta estar blindado. Ah, estou homem, eu sou a prova de bala. Tudo bem, você pode ser a prova de bala, mas vai ficar caído no chão uns 4, 5 dias, você vai com certeza. E o duro, sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada vez que você errar, ou cair, para você consertar de novo, é no mínimo 10 anos. Viu, filho? Ministerialmente você nunca mais levanta, tá? Você que é um homem de Deus, está andando no caminho do Senhor, Deus espera que você se levante, não é para você se tornar Jesus não morreu para você comprar teu carro, viu, filho? Jesus não morreu para você trocar de casa, e Jesus não morreu para você pagar suas contas, viu, filho? Não tem nada a ver com isso. Jesus morreu para você ter intimidade com o Pai e passar a eternidade com Ele. Então, se você é um homem de Deus, você tem que guardar a sua casa, você tem que guardar a sua família. Pastor, eu fui lá e na academia, o que aconteceu? Ou caí num rolo, e agora o meu nome foi para o Serasa, e agora eu queimei a cara. Filho, é 10 anos para você botar a sua casa em ordem de novo. Você percebeu o quão vulneráveis nós somos? Você percebeu o quão vacilão que nós é? Não estamos nem de colete, estamos de sunga, andando pelado para a rua. Deixa eu dizer algo para você. Eu aprendi uma coisa, que é muito mais fácil fugir de uma tentação do que sair dela. Viu, irmãos? O irmão mostrou um celular com uma mensagem ali. Só eu não escapo do céu, viu, gente? O céu é garantido. Deixa eu dizer algo para você. É muito mais fácil você fugir da tentação do que sair dela.
Porque as pessoas falam para nós, vamos fazer, só acompanha. Eu recebo todo dia um monte de propostas de tigrinho, de consórcio, não sei o que você paga é contemplado, que você, é um grupo que vai pagando, 2 paga 5, 2 paga 10, com uma cara boa. Filho, você olha para aquilo, você está escrito assim, armadilha para pegar você. Aí você entra, não, mas é Deus me abençoando. Não é. Você vai falar que Deus é abençoando igual a irmãzinha orando para a irmã para o marido da outra, achando que Deus vai te dar. Não é Deus, filho. Deus tem algo para você muito mais simples, muito mais prático. É trabalhando, filho, que Deus vai te abençoar. Ontem uma irmãzinha perguntou para mim dos jovens, pastor, um homem de Deus, que ouve a palavra, ora, e abençoado, um homem não mente, não rouba, não engana, e não fica rico, pastor. Falei, mas como assim? Falei, e o quê? Filha, ficar rico é meritocrático, não tem nada a ver com... Você tem que ser de Deus, sim, tem que trabalhar, tudo mais, você tem que ter talento. Um rapaz fraco, sem talento, não faz o basicão, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Agora, se você quer ter mais coisas, não é fazendo rolo, viu, filho? Não é fazendo rolo, é estudando, é trabalhando, é se esforçando, é acordando mais cedo, é sendo proativo, a palavra do Senhor diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Tem um monte de coisa boa para você fazer, é aprender você fazer agora. Pastor, estou velho, já tenho 60 anos. Filho, o Roberto Marinho inaugurou a Globo com 60 anos. Ele começou a Globo com 60 anos. Ninguém está velho para nada, não. Desde que você fala, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que eu gosto, que eu tenho talento. Senhor, me ajuda a ser proativo. Me ajuda a ser um homem organizado, fazer um bom orçamento, para que eu não precise ficar caindo nessas armadilhas. Olha para a banana e fala, meu Deus, vou cair de novo nessa casca de banana. Filho, desvia do mal, desvia da aparência do mal. Amém, irmãos? Amanhã nós vamos falar de um negócio importante, do financeiro. O nosso pastor, amanhã 3 horas da tarde, vai trazer uma palavra sobre financeiro. Se tem uma unção de pagar conta, nesse Maringá, é nessa igreja. Os pastores daqui, é tudo desequilibrado para pagar contas. Os homens que pagam umas contas esquisitas. E Deus vai trazer uma unção para você aprender a não fazer as contas, e se fez, ajudar você a pagar essa conta. Mas você não vai vir para cá porque Deus vai te ajudar a pagar a conta, não, porque eu sei que você precisa pagar as suas contas, para você ser um bom marido, para você botar um sacerdócio na sua casa. E depois eu quero falar sobre família. 5 horas da tarde eu vou falar sobre família, e o Lefe vai pregar à noite sobre salvação, que vai ser a cereja do bolo. Não é nem se é cereja, me tire uns morangos por cima, porque vai ser muito bom. Eu quero que você fique de pé agora. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês em 2 minutos. Isso aconteceu comigo. Eu sou evangelista, meu negócio é ganhar as almas para Jesus. A palavra do Senhor diz que se você confessar o Jesus como o Senhor da sua vida, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. E quem falou isso é fiel para cumprir, é só isso mesmo. O carcereiro de Paulo diz, como é que eu faço para ser salvo? Falou, apenas crendo no Senhor Jesus, eu salvo tu e toda a tua casa. Eu tenho o GC na quarta-feira, e toda vez que eu termino o GC, eu faço essa oração para aceitar Jesus. E lá tinha uma pessoa, o nome dele é Marcelo, eu não sei se ele está aqui, 50 e poucos anos. E ele teve uma embolia pulmonar, e foi internado morto, e me ligaram do HU. Senhor pastor Edson, o senhor pode vir aqui orar pelo meu irmão aqui? Eu falei, eu posso, mas o HU aí meio que não deixa a gente ir. Não, mas é um médico que está pedindo para você vir aqui. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, a pessoa estava na cama, a hora que ele me viu, ele arregalou uns olhos, estava com uma sonda nasogástrica, e falando, todo entubado. Ele disse, pastor, chorando, ele disse, o inferno existe, pastor. Pastor, o inferno existe, eu vi o inferno. Eu morri, pastor, e eu precisava falar isso para você. O que aconteceu? Ele falou, eu tive uma embolia pulmonar e eu acordei numa mesa. Uma mesa. E do meu lado tinha um homem de preto, com uma gravata, um cara, não via o rosto dele. E ele segurou no meu braço e começou a puxar meu braço em direção a uma porta. Eu sabia que era o diabo levando eu para o inferno. A dor era tão grande, a angústia, a tristeza era tão grande, que dava até vontade de morrer, mas não podia. Mas era muito, eu não tinha nada para falar para aquele homem, porque eu nunca fui crente, nunca fui em lugar nenhum. E aí eu estava
sofrendo, e de repente eu lembrei e disse: não, mas eu aceitei Jesus no GC de quarta-feira, lá do pastor Éder. Ele disse para a entidade, e de repente ele olhou para o lado, tinha um homem de branco do lado dele, segurando o braço dele, e ele olhou e falou: também não via o rosto dessa pessoa, era tão brilhante. E quando eu olhei para o lado, a entidade estava indo embora pela porta, e eu acordei na mesa de cirurgia: pastor, Deus existe, o diabo também. Eu falei: eu sei, filho, eu sei. Eu quero... Tudo isso que nós vamos fazer aqui hoje, não sei se você reparou nas propagandas que fizeram aqui na tela: aliançados, face a face, governança, forja. Nós estamos falando de família, estamos falando de trabalho, nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de ser forjado, porque Deus quer mudar a tua história. E ela começa com essa oração, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, se eu morrer, acorda nos seios de Abraão, nos braços de Jesus. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão de todos os meus pecados, tudo que eu fiz que desagradou ao Senhor e ao Espírito Santo, eu me arrependo. Passa do teu sangue sobre a minha vida e me perdoa. Escreve o meu nome no livro da vida, para que um dia eu passe a eternidade com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Hoje eu declaro o Senhor Jesus Senhor e Salvador da minha vida, e eu aceito que o Espírito Santo habite em mim, cuide dos meus pensamentos, dos meus desejos e das minhas vontades, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu vou orar por vocês agora, e eu quero... Nós temos aqui com uma equipe do pessoal na frente, aleluia. Esses meninos estão aqui na frente, que eles são líderes, homens ungidos, homens com vida no altar, conduta ilibada. Se você tem sido atacado brutalmente na sua fé, na sua mente, nos seus desejos, você não precisa lutar essa luta sozinho, viu, irmão? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa seu pecado, se arrepende e alcança a misericórdia. Esses homens aqui na frente, eu vou encerrar o culto, para você poder ir para sua casa, para a gente continuar amanhã. Mas você que precisa de uma imposição de mãos, de uma oração para ter tua vida transformada, você pode vir para frente, amém?